E aí, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Você que está acostumado com o programa Liderança e Gestão neste horário, peraí, você não está no canal errado. Aqui sim é a TV Barueri.live. Eu sou Moisés Borges dos Reis, estou chegando até você com uma nova proposta, mas eu não estou sozinho, eu estou acompanhado e daqui a pouco eu falo para você sobre essa boa companhia nesse novo projeto. O programa Liderança e Gestão completou no mês de junho de 2025 3 anos apresentado ininterruptamente aqui na TV Barueri. E nós estamos reformulando uma nova proposta de conteúdo para atender não só gestores, líderes e liderados, mas também para atender a toda a família, você como pessoa. E é por isso que nós vamos, nesta nossa transição, no programa de hoje, explicar um pouco mais sobre preto no branco. Eu quero dizer que nessa nova trajetória, nesse segundo semestre de 2025, muitas coisas boas nós estaremos trazendo para você aqui no Preto e no Branco. Eu estou muito bem acompanhado dessa companheiraça aqui de TV Barueri, apresentadora também, nada mais, nada menos que doutora Márcia Guimarães. Boa noite, doutora! Boa noite, pessoal. Uma honra estar aqui, uma honra estar com você também, companheirão aí, parceiro de TV Barueri. E, gente, tem uma trajetória. Estou aqui na TV Barueri desde novembro de 23. Comecei com Saudável e Sem Neura. Vim para o podcast Você Pode Se Ver Por Inteiro e muitos quadros nasceram. Você pode sonhar, feminina para tornar-se mulher, masculino, mais homem, menos menino. E agora, por último, cresça e apareça. Você pode. Porque para quem não me conhece, aqui o doutor é porque sou psicóloga de formação, psicoterapeuta internacional e com essa trajetória de TV que me levou para comunicação. E a minha especialidade é trabalhar distorções da imagem corporal, distorções com a tua autoimagem. Você se aceita como você é? Você se vê como você é? Aceita a sua voz? Tem dificuldade de composicionamento para posicionar? Você vai ver aqui no preto e no branco que é muito além do que você imagina. Estamos aqui para contribuir com você. Então, uma honra, satisfação, Moisés. É isso aí. E nós estamos começando o programa Preto no Branco para você aqui na TV Barueri. Sejam todos bem-vindos! É isso aí, pessoal. Começamos o programa de hoje, Preto no Branco. É uma nova jornada com você que tem nos acompanhado durante esses últimos 3 anos aí no programa Liderança e Gestão. Quero, nesse momento, dizer para você que tenho tido a oportunidade de atender empresas e empresários. Você que é gestor, você que é CEO, nós temos tido a oportunidade de conversar aí na sua empresa ou num atendimento online. Eu quero que você saiba o seguinte, nós continuamos à sua disposição, porque esses 7 anos de atendimento ao público, a MB Consultoria tem a oportunidade de levar também treinamentos para a sua equipe. Nós vamos estar nesse novo projeto falando sem filtro de algumas experiências que colhemos nesses atendimentos que eu tenho falado aqui para você. É por isso que nós também queremos chegar ao entendimento e ao coração daquelas pessoas que não têm aí nenhuma dificuldade com suas atividades profissionais. E o atendimento aqui, a consultoria, a participação juntamente nessa parceria com a doutora Márcia é para nós entendermos como nós somos e para onde nós queremos chegar. E quero chamar a minha parceira aqui, a doutora Márcia, para falar sobre o projeto Preto no Branco. Doutora, o que vem a ser essa ideia sem filtro, falar de ruídos, falar de pessoas, falar de empresas? O que nós vamos levar para o público aí nesse programa? Gente, o preto no branco, como o próprio nome diz, tá muito claro. Preto no branco não tem dúvida que gera clareza. O quanto eu aqui expert em pessoas, o Moisés expert em empresas, você tem colhido
frutos que você não gostaria tanto e quando vê, você se dá conta lá no final. Então, a comunicação clara que não gera dúvidas começa no autoconhecimento, quando você se conhece, porque empresas são formadas por pessoas, negócios, projetos são pessoas, tudo começa em pessoas. E é muito profundo. Comunicação, as pessoas ouvem muito falar, Moisés, pessoal de casa, de comunicação da roupa, que também é uma comunicação, linguagem verbal, também é uma comunicação, mas vou falar, gente, é muito mais profundo do que vocês imaginam. Tudo isso contribui e funciona, mas ainda é raso. A gente vai ver que no autoconhecimento nós somos regidos por 97% que é inconsciente. Você sabia, Moisés? Quer dizer, assim, tem coisas que eu não sei e vou aprendendo aqui. Mas eu quero já começar, agora nesse primeiro bloco, a gente quer tratar de uma coisa que tem acontecido muito com as empresas, que é a questão do ruído. A gente pode ter ruído, como você mencionou, na fala, na roupa, a gente pode ter ruídos na informação ou na falta de informação e até mesmo na fofoca. Eu já tive a oportunidade de ter que conter um grupo inflamado por causa de uma fofoca. E a gente, quando é criança, doutora Márcia, a gente tem aquele negócio de fazer a brincadeira do telefone sem fio. É uma prova, assim, cabal do ruído, daquilo que você falou e como chegou lá na ponta. O que seria ruído de comunicação dentro de uma empresa, numa equipe de trabalho? Eu sei que são vários, mas mencione um, dois, por favor. Mas você trazendo aqui como exemplo a fofoca já mostra uma pessoa que ela não está comprometida e é um comportamento muito infantilizado. Então, a fofoca, gente, para você aí que tem, e é muito um vício, é aprendido, quem faz muitas vezes não tem nem a noção do perigo que é uma fofoca. Ou seja, do estrago que isso vai causar, né? E o estrago, ele pode ser grande. Não, e diversos. Aí a gente que está na comunicação sabe a importância de uma comunicação que ela seja direta. Então, primeiro, antes de você... Como evitar uma fofoca? Primeiro, você sabe direto da fonte? Se você sabe direto da fonte, o que é direto da fonte? Aquela pessoa dona da notícia, do fato te contou, em primeira mão. E o quanto isso vai ser importante ou é útil que outras pessoas saibam? Porque essa pessoa pediu, né? Dependendo do cunho dessa informação, porque muitas vezes não é interessante e não tem serventia que isso seja propagado. E aí onde que começa o ruído? Tá. Então, gente, é sério. E ó, você que tem hábito da fofoca primeiro já mostra que nível que você tá. E eu vou falar assim, não é legal para nível de desenvolvimento, para você que quer prosperar. É verdade. Ô, doutora, eu tava numa empresa e era uma empresa pequena, 20 colaboradores aproximadamente. E eu lembro que a proprietária, a dona do negócio, ela estava com dificuldades no setor administrativo e ela precisava admitir uma pessoa para o setor administrativo. E eu precisava aproveitar aquele momento para treinar essa pessoa. Em vez de nós fazermos um processo seletivo via RH para ter uma nova pessoa aqui, pega alguém da sua equipe, desses 20 colaboradores, que já tenha uma noção de escritório para estar conosco. E aí ela selecionou e eu percebi que a moça que veio, ela tinha as devidas habilidades para ocupar essa função no escritório, no administrativo. Só que enquanto ela estava na fase de transição, ela trabalhava no operacional da empresa, na sua função anterior e transitava dentro do administrativo. Só que uma colega perguntou para ela assim, o que você está fazendo tanto no escritório? E ela respondeu para a colega assim, eu não posso falar porque é sigiloso. E esse sigiloso realmente era sigiloso, as informações que ela agora estava manipulando na sua nova função. Mas do jeito que ela falou para a colega, criou uma instabilidade, porque naquele local haviam muitas outras meninas, moças assim. Então isso já começou a fomentar uma fofoca. Mas olha só. Como é que sai de uma situação dessa? Gente, é tão complexo e é tão sério isso que você está falando, Moisés. Por exemplo, isso é um problema de hierarquia. Na verdade, essa menina foi aproveitada, essa colaboradora, ok,
Só que não foi de cima para baixo orientado de como seria a comunicação, ou não, nem seria responsabilidade dela, mas ela teria que ter ali uma orientação de como lidar com isso e vem de cima. Gente, tudo fora da hierarquia não dá certo. É onde gera ruídos na comunicação. Então, e eu vou falar para você que eu já saí de projetos em que o fofoqueiro era o dono da empresa. Nossa, E eu aí vou complica, hein? Aí, gente, vou falar para vocês, tem muito dono de empresa que é fofoqueiro e não tem noção. Sabe por quê? Porque é um vício, é um hábito e ele não consegue colocar filtro. Aqui com a gente é sem filtro. É sem Mas filtro, vamos pra cima, dono de falar do que empresa, precisa. você precisa ter filtro, um filtro que cuida. Só que se o dono, por isso que eu falo que as empresas começam em pessoas. Se o dono não cuida dele, ele não tem noção dos vícios dele, de como liderar, porque às vezes também não é expertise. Mas, gente, são coisas básicas que vão fazer com que a sua empresa comunique o que ela precisa comunicar, mas começa, não importa se você tem 1, 2 ou 1000, 10.000 colaboradores, uma boa comunicação começa na hierarquização, na clareza, porque tem coisas de alta patente que não é para colaboradores ali da massa, da produção, por exemplo, seja em qualquer nicho de empresa. É como se fosse dentro de casa, né? As coisas que pai e mãe tratam não significa que necessariamente tenha que ser tratado com os filhos. Essencialmente, não pode. Não pode. E aí, gente, eu São vejo... assuntos distintos. Muito bem colocado, Moisés. Eu vejo que tem muitos pais que querem horizontalizar e falar assim, não, sou amigo do meu filho, eu quero estar aqui, somos parceiro. Gente, não, filho é filho. E tem coisas, às vezes, pais separados que colocam os filhos no meio ou colocam ali o filho como numa outra função, seria um irmão. De conversar sobre dores do casamento ou não, e acho que tem muito pano aqui, né, pra gente desenvolver, muito preto no branco para ser colocado aqui, porque isso é sem querer, só como eu falei, nós somos regidos por 97% que é inconsciente, então muitas coisas já vêm lá de trás, são sistêmicas, padrões geracionais, que a gente repete, sem clareza, e isso interfere em todas as dinâmicas relacionais. Ô, Márcia, então vamos fazer o seguinte, já que você traz 97% daquilo que nós temos no nosso inconsciente, reproduzindo ou ecoando no consciente, vamos conversar sobre isso um pouco no segundo bloco, pode ser? Claro. É o seguinte, nós estamos indo aí para o rápido intervalo, é rapidinho, só para a gente tomar uma água, e você continua aqui conosco. Preto no branco, sem filtro, clareza na comunicação é o nosso papo de hoje. Voltamos já. Meu sonho é ter um podcast, mas eu não me sinto muito confiante. Deixa disso! Aqui na TV Barueri temos tudo preparado para você. Independente se você é iniciante ou experiente, temos tudo pronto para você brilhar. E aí, gostou da estrutura? Entre em contato. Voltamos com Preto no Branco e vocês estão começando a compreender o quanto é muito mais além. E aqui nós que estamos aqui em Alphaville, Barueri, a TV está localizada aqui, trabalhamos com muitos empresários aqui do mundo todo. Mas Moisés, você que é expert aí, consultor em empresas, quais as principais dores que você percebe nas empresas e empresários? Márcia, uma das coisas que a gente tem identificado na consultoria é o seguinte, quando se é pequeno e médio empreendedor, sua maior dor é financeira. É aquele camarada que não consegue ter um recurso para viver com a abundância que ele sonhava antes de empreender. Ou seja,
Quando se é pequeno e médio empreendedor, ou seja, os 3 primeiros anos, 5 primeiros anos, as pessoas ainda estão na fase da sobrevivência. Tem que fazer muito malabarismo com o dinheiro. E até na consultoria eu tenho encontrado ainda empresários, empreendedores, né? Que eles estão ali trabalhando o dinheiro pessoal com o dinheiro físico, eles misturam. Isso é uma dor terrível, porque ele sabe que é errado, mas ele vive com aquilo. Já numa escala maior, o grande empresário, ele tem muita dificuldade com gestão de equipe, porque é uma coisa que a sua área é muito ligada ao temperamento da pessoa. Para você ter uma ideia, uma dor que é permanente nas empresas, nas grandes empresas, é que o gestor, o CEO, ele tem capacidade técnica, mas às vezes ele não tem controle emocional. Márcia, uma coisa muito bacana aqui na sua área, a maioria dos grandes empresários, eles têm coach, eles fazem tratamentos de terapia, seja com psicanálise, com hipnose ou a psicologia tradicional, mas eles são também com mente esclarecida, eles têm mente esclarecida para poder buscar apoio e atendimento para melhorar no seu desenvolvimento pessoal e no seu desenvolvimento profissional. Então, em resumo, nós temos aqui a maior dor do pequeno e médio são as questões financeiras. Essa é uma dor, assim, aguda. E nas grandes empresas, nós encontramos esses empresários com uma dor emocional. Como controlar o seu próprio estado emocional. E isso influencia muito, muito no seu convívio familiar. E é onde você entra, porque você estava falando para a gente no bloco anterior sobre nós sermos regidos pelo inconsciente. E aí eu queria, Márcia, que você até trouxesse essa regência do inconsciente e como resolver essas dores, tanto de grana quanto dor de estado emocional. Como é que a gente faria essa melhoria? Como é que a gente faria essa recuperação? Se você for ver, Moisés, nos 2 casos, todos têm dores, né? Todos têm dores, gente. Então, o empreendedor, quando ele começa, ele vai do jeito que dá, muitas vezes não tem claro o que ele quer comunicar. Ele não sabe nem o que ele comunica, mas às vezes ele vai para uma necessidade, um sonho. Então, vai meio na raça, né? O raçudo. Grande parte aqui, né? Nosso país está nesse nível, migrante CLT para empreender, mas sem saber como e o porquê. E o grande empresário, quando ele já cresceu, muitas vezes também ambos não se conhecem, não sabem o ponto forte do perfil deles, quais as habilidades. Então, isso é comunicação, gente. O que você sabe de você. Eu costumo dizer que eu leio a pessoa em menos de minutos e sei mais dela do que ela mesma a vida inteira. Já peguei esse mocinho aqui para lê-lo e ele ainda tirou sarro da minha cara. Não, mas é o seguinte, porque eu vou me explicar. Não, já que você me colocou na fogueira, eu vou me explicar. Eu gosto, gente. Se é sem filtro, eu vou falar assim. É o seguinte, eu passei a conhecer a apresentadora, a doutora Márcia, há alguns dias atrás, e vou posicionar aqui para você alguns dias atrás. Nosso programa está acontecendo nesta noite de quinta-feira, e olha só, dia 26 de junho de 2025. Há um mês atrás, no dia 23, foi que nós gravamos o programa com você. Sim, foi e aí mesmo. eu faço uma recomendação para quem ainda não assistiu o programa com a doutora Márcia, a entrevista que eu fiz com ela foi no dia 23 de maio, ou seja, há um mês atrás. Aí, na segunda reunião que nós tivemos, ela falou assim, eu quero fazer uma leitura de quem você é, uma leitura comportamental. Eu, para falar a verdade, eu tremi na base, sabendo que ela já tem essa versatilidade na atividade profissional dela. Poxa, eu não conheço a pessoa, eu não conheço a profissional. E ela fala assim, eu vou fazer uma leitura de você? Aí você fala pra galera aqui que eu tirei um sarro, que eu tremi na base, eu tinha que fugir mesmo. Sem filtro, Mas muita gente, mas não, muita gente foge, não foge? não tava no script, mas Fugir. sem filtro. Não, mas conta Não, aí. mas sem filtro, gente. Por quê? Porque eu peguei esse exemplo e aqui tem o Estevão nos bastidores, tem pessoal da TV Barueri que sabe que eu já
Para mim é uma honra poder contribuir, transbordar e certificar que realmente o que eu entrego, às Fazendo vezes, essa leitura. as pessoas têm uma noção, mas não têm certeza. E quando o cara tem medinho assim e foge? A maioria. E, gente, por quê? Porque como que uma pessoa que te lê e vê pelo teu corpo, quais são as suas fortalezas e as suas dificuldades? Mas isso é sério, porque por que eu quero dizer isso? E aqui não é o objetivo entrar no perfil do Moisés, das habilidades dele, mas muitas pessoas, e você já está no desenvolvimento humano, eu sei que você tem Uhum. repertório, está na comunicação, mas não sabem delas. Então, assim, você está comunicando muitas coisas que outras pessoas podem saber muito mais de você do que você mesmo, mas esse também não é o principal problema, é que você deixa de apropriar de habilidades que são natas e deixa de trabalhar dores que são aí, que estão na sua história. E o nosso inconsciente, somos regidos por 97%. Então, quer dizer que a maioria do que nos rege não está no consciente. Mas, Márcia, como resolver esse BO? Porque eu adoro. Como resolver esse BO? Porque é o seguinte, Uhum. quando eu me deparo com um empresário, lá na consultoria, eu estou atendendo você na sua empresa, prestando consultoria para a sua empresa ou fazendo mentoria com você. É o que eu me disponho a fazer com você, com os planos que você tem para o futuro, beleza? Aí, doutora, a pergunta é o seguinte, eu quando entro nessa seara, nesse campo, eu vou tratar de questões técnicas. No máximo, eu falo assim, você faz terapia? Uhum. Continua na terapia. Eu acho que aí não é a minha expertise, eu estou dando um bom encaminhamento. É como se eu estivesse Claro, direcionando. porque você tem noção de coisas que essa pessoa precisa ver para que tenha resultados. Porque, Legal. gente, muitas pessoas querem resultados, mas por que não tem? Porque às vezes pode ter a melhor consultoria e a consultoria é importante porque vai ter gestão, liderança ali, planejamento e um Mas são negócio. habilidades técnicas, né? Mas um negócio, seja ele em qualquer nível, se ele não tem isso, Uhum. não vai para frente. Então, seja um empreendedor que começou na raça, como um empresário que está crescendo, se ele não entende que ele precisa delegar, o empreendedor precisa desenvolver habilidades, também precisa contar com bracinhos. Porque se ele centraliza, centralização é dor. Mas Uhum. de onde vem essa dor? Então, assim, pode ter a melhor técnica, como eu tenho pessoas em mentorias, em consultorias, nós temos clientes em comuns. Se a pessoa tem a melhor técnica, mas por que ela não desenvolve e aplica dentro do negócio dela? Porque tem algo emocional que está Que tá segurando travando, né? e que ela não tem clareza. E ela está comunicando mil coisas Daí a leitura da comunicação não é só comunicação vocal, corporal ou no resultado, porque você comunica resultados, procrastinação é uma Aham. comunicação. A não comunicação é Uhum. uma comunicação, então pessoas que precisam comunicar e se mostrar e não se mostram em qualquer nível. Então, é importante, precisa, se você é regido 97% por questões que você não tem clareza, é importante que você mergulhe em Tá. você. E Esse, tem várias formas de mergulhar em você para eu, que você se eu, conheça e tenha mais não só a parte comportamental, que é a pontinha. Tá. Doutora Márcia, eu tenho uma pergunta muito aqui intrigante, Hum. mas ela é atual e ela acontece frequentemente. Hum. Como a gente lida lá na mentoria, por exemplo, eu atendo pessoas de meia idade, pessoas, sei lá, na casa dos 50 anos. Uhum. Aí você faz na linha do tempo a época em que ele foi educado, como ele foi educado, aí ele tem resistência. Como é que eu estou atendendo ali o profissional, como é que eu posso encaminhá-lo para um atendimento? Seja a terapia convencional ou a terapia que Uhum. busca o trabalho do inconsciente. Como é que eu venço essa barreira com o meu cliente que tem resistência a esse tipo de tratamento, a pedir ajuda? Eu falo que não é uma fórmula mágica, porque cada pessoa é uma pessoa, cada Uhum, pessoa tem um jeito de que você chegue nela da melhor forma. sim, Então, por isso é conhecer de pessoas, tá. minimamente de perfis, vai te ajudar bastante. Isso é uma questão que vai ajudar todos aqui, trazendo esclarecendo preto no branco. Muitas pessoas querem vender muito, me veio aqui, Aham, né? Ou prosperar, mas aí não conhece
a persona, o perfil e nem a sua habilidade para fazer isso ou quem contratar. É como se ele mergulhasse, assim, é o cara que quer mergulhar para depois descobrir se a água tá turva, se tem onda, se não tem. É assim, mergulhar no escuro, seria isso? Gente, é perigoso mergulhar no escuro. Aham. E eu falo Detalhe, a água pode ser rasinha, o nível de água pode ser muito baixo, né, Gente, doutora? a melhor forma é você mergulhar no escuro de saber quem é você. Porque eu sei que você tá no escuro. Tô mentindo, Moisés? Não, claro que não. Você tá Eu tô no preto, não tô no branco. Não, e eu tô aqui bem no branco pra clarear. Não, sabe o que... Eu quero colocar luz no escuro. Não, é porque é o seguinte, ô Márcia, você fala assim, porque tem gente, né, Moisés? É o seguinte, eu vou conversar aqui, ó, com a minha câmera, presta atenção. Ela vai fazer provocações, mas não acreditem que o que ela está falando esteja necessariamente acontecendo comigo. Mas essas provocações eu estou preparado para aguentar. Bate aí, doutora. Mas por quê? Né, Moisés? Né? Por quê? Porque já aqui, como nos conhecemos como profissionais, a Sim. gente tem trocado muita figurinha nesse Sim. sentido, porque é importante. Então, você que cuida de empresas e pessoas, e eu aqui trazendo luz à parte de pessoas, né? Entendi. Então, quando eu trago aqui para você, né, é porque você já tem bebido dessa fonte e entendido como funciona. E o nosso objetivo aqui do Preto no Branco, gente, é trazer toda essa clareza para vocês. Então, é importante que você mergulhe em você, se conheça, entenda o que você comunica, que você não tem essa clareza, e porque isso vai te dar clareza de tudo. E nós queremos que você tenha clareza de resultados, que você esteja feliz, leve, esteja sem pesos, prosperando mais, entendendo por que você faz o que você faz. Porque muitas pessoas também querem avançar em negócios, em empresas, mas que não estão felizes, não são para elas, começaram pelo motivo errado. Tudo isso são ruídos na sua comunicação que precisam ser esclarecidos. Legal. Nós estamos aí, ó, hoje com a proposta de uma nova jornada com você. Preto no branco. E por falar em preto no branco, você pode olhar aqui na câmera central e dar uma olhadinha aqui, ó. Olha o meu pisante, olha que coisa... Tá chique ou não tá, doutora? Tá bonito. Esse sapato vem da Olivieri Calçados. Aqui em Alphaville, no shopping, no Alpha Shopping, você pode encontrar a Olivieri Calçados e vestir bem os seus pés com calçados confortáveis e que vão te deixar melhor apresentável. É o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo e eu volto já já com doutora Márcia, Preto no Branco. Voltamos já já. Meu sonho é ter um podcast, mas eu não me sinto muito confiante. Deixa disso! Aqui na TV Barueri temos tudo preparado para você. Independente se você é iniciante ou experiente, temos tudo pronto para você brilhar. E aí, gostou da estrutura? Entre em contato. Estamos de volta e para você que está acompanhando a gente até aqui, você está vendo o quanto é profundo e é complexo e por isso que o Preto no Branco vem com essa proposta de esclarecer para que você tenha resultados extraordinários na sua vida pessoal, profissional, na vida. E, gente, eu como especialista em distorções pessoais. Então, quantas pessoas vocês já viram aí que as bonitonas ou os bonitões, quantas pessoas nessa leitura de 1 minuto, já li um monte de gente aqui na TV, eles são prova disso, que eu falo assim, olha, você é um comunicador, olha, você é um líder, olha, você é boa nisso ou naquilo, e a pessoa não se vê. Esse é o primeiro ruído, que falta clareza.
E aí já tá ali, é uma habilidade natural dessa pessoa, mas ela não se vê. Márcia, e por que a pessoa não se vê? Talvez você esteja identificando, mas por que isso acontece? E principal, como resolver? Gente, isso vem de muito lá da base da nossa história, muito antes, porque esse tal do inconsciente, ele vem, ó, geracional, é sistêmico, é uma força que nos rege, também é cultural. E como cuidar disso? Primeiro, você se propondo a se conhecer. Comportamental, como Moisés trouxe aqui, ajuda, mas um mergulho profundo, e eu sou especialista em terapia breve e inconsciente, vai te ajudar a entender coisas que estão muito lá atrás. Mas uma análise de perfil, uma terapia, eu trabalho com a terapia breve, recursos de desenvolvimento pessoal, tenho certeza que você aí já buscou, se não buscou, busque se desenvolver. Você, porque muitas coisas estão aí já disponíveis e você não tem acesso, é um ponto cego. Eu uso muito essa expressão de ponto cego. Por isso que o preto no branco é realmente de iluminar, só que daí você precisa ter clareza com quem sabe, com quem faz. Então eu vivi essas dores na minha vida pessoal, então eu falo que ser expert hoje também é ter passado pelo processo pessoal. E o que leva a esse processo? Muitas coisas. Dores que já vêm de repetições geracionais, gravidez, abusos emocionais, físicos, sexuais. Então, muitas coisas. Falta de proteção, que leva a uma distorção, uma dificuldade de posicionamento, uma dificuldade na comunicação, de você se expor. Ir para o digital, nós estamos nessa era, muitas pessoas com dificuldade de expor no digital, dificuldade de aceitar sua imagem e o seu corpo, tudo isso são dores na comunicação. Daí você tem potencialidade, competência e não prospera e não produz, tudo isso é na base da sua comunicação, que é a comunicação pessoal. Não é isso, Moisés? Então é isso, gente, muito mais que nós vamos falar por aqui. É isso aí, doutora Márcia, obrigado pelo seu recado. Como nós temos tido a oportunidade de ter a consultoria e a mentoria, quero explicar para você aqui o que é uma coisa e o que é outra coisa. Quando sou chamado para fazer consultoria numa empresa, nós chegamos ali para fazer um diagnóstico. Sabe que eu costumo utilizar uma metáfora que é muito simples e todos conhecem. Você envolvido no operacional, no dia a dia da sua empresa, você não consegue ver a teia de aranha de que está ali há tanto tempo e quem está de fora chega e observa, olha e vê aquele pontinho ali na parede que para você já virou algo tão comum, faz parte do seu cotidiano e você às vezes nem lembra que tem aquilo ali e aquilo pode ser um ruído na comunicação, aquilo ali pode ser algo até danoso para sua marca ou para sua imagem. Com esse diagnóstico, nós conseguimos identificar quais são suas dores, seus problemas, quais são os processos que estão funcionando, os que não estão funcionando e aqueles que ainda não são aplicados na sua empresa. Esse é o trabalho que nós realizamos com a MB Consultoria aí na sua empresa. A outra coisa que nós fazemos é a mentoria. A mentoria é quando eu trabalho diretamente com o gestor, eu trabalho com o proprietário, com o dono do negócio. Porque uso outra metáfora dizendo o seguinte, nem sempre quem tem uma Ferrari está habilitado ou sabe dirigir esse carro. É por isso que muitas vezes o seu negócio pode estar indo muito bem, obrigado, por causa da sua equipe, mas não necessariamente por causa das suas ações. Sabe que no campo lá, no jogo de futebol, por exemplo, o time vence e às vezes ele vence pela equipe, não pelo técnico. E também nós identificamos quando o time vence porque houve o dedo do técnico. O trabalho de mentoria, ele procura alinhar a atividade do técnico com o time e a atividade do time em campo com o técnico. E quando nós passamos a bola para especialistas como a doutora Márcia, nós estamos trabalhando aqui uma continuidade ou um processo paralelo de recuperação ou de transformação que você, gestor, pode ter. Nós estávamos falando
sobre dores. E aí eu quero deixar para você uma coisa que tenho trabalhado, porque tenho encontrado também essa dor. Falávamos anteriormente de dor na questão financeira, mas eu quero falar de uma outra dor, que é a gestão de tempo. Eu amo, eu me delicio com esse tema. Levo 2 reuniões, 2 sessões, eu levo 2 encontros para explicar, para fazer o meu cliente entender o que é gestão de tempo e começarmos um processo de aplicabilidade com a sua gestão de tempo. E é coisa simples, eu vou entregar para você aqui agora. Presta atenção, anota tudo que você precisa fazer amanhã, nesta sexta-feira. Tudo que você precisa fazer. E você vai, depois que relacionar todas as coisas que você tem para fazer na sexta-feira, você vai enumerar. E quando você enumerar, eu vou colocar um critério aí, você vai enumerar por grau de necessidade e urgência. Você vai perceber que na sua grande lista, o número 1 ficou aqui embaixo, o número 3 ficou no meio da lista, o número 7 ou o número 9 ficou aqui em cima. Não tem importância, enumera tudo que você tem que fazer por grau de necessidade e urgência. Sabe o que vai acontecer? Os números não estarão ordenados, eles estarão aleatórios na sua lista. Você agora, ao lado da sua folha, ou até ao lado ainda da folha em branco que você está escrevendo, ou no seu smartphone, na sua planilha de atividades da sexta-feira, do dia seguinte, você agora vai fazer o seguinte, você vai colocar na parte da manhã as 4 primeiras atividades que você marcou lá na sua lista. Número 1, número 2, número 3, número 4. Se couber, se houver tempo, você coloca uma 5ª atividade para o período da manhã. Na parte da tarde, você continua seguindo a numeração. Número 6, número 7, número 8. É claro que na parte da noite você vai colocar no máximo 2, 3 atividades, porque a noite é menor. E por ser sexta-feira, chegando o final de semana, talvez você não faça tanta coisa assim. Portanto, você terá no primeiro quadrado o período da manhã, no segundo quadrado o período da tarde e um quadrado menor o período da noite. Não se esqueça que para gestão de tempo não se sinta super-herói. Cuidado para não inchar o período da manhã, porque senão você vai ter que fazer as coisas da manhã no período da tarde, as coisas da tarde no período da noite e o dia acaba, porque 24 horas é para mim e para você a mesma coisa. É isso aí, fica o nosso recado de hoje para você. Conta conosco. Valeu? É isso aí, meu povo, tá dado o recado, preto no branco, é esta ideia, é esta proposta que nós trouxemos aqui para você. Eu posso atender a sua empresa ou atender você, gestor, você, CEO, tanto na parte de consultoria como mentoria. Há 7 anos tenho tido a oportunidade de trabalhar com você, de trabalhar com empresários, trabalhar com seu time. Você pode nos contactar através do direct lá no Instagram, moisés.borg. Vou deixar o número de telefone aqui também para você, DDD 11 99726 5018. Eu terei grata satisfação de atender você, a sua equipe, porque consultoria e mentoria é a nossa especialidade. E você já sabe, teve uma degustação aqui, gestão de tempo e gestão organizacional é aquilo que nós fazemos de melhor e queremos levar até você. Pegando o gancho do Moisés, para você que quer ser mais produtivo e menos fazedor, porque a maioria tá fazedor, hein, gente? E esgotado, cansada, principalmente você, mulher, cansada, sobrecarregada, que precisa prosperar mais. Problemas em relacionamentos, em como você se vê, distorções, sabe que tem competência, mas não deslancha. Tudo isso está dentro da minha especialidade de forma breve. Então, expert em terapia breve para atendê-la e ir direto ao ponto exatamente da sua dor, que em geral não é o que você imagina, vai muito além. Então, fala aqui comigo que vamos atendê-la, especialmente para você que está no programa. Eu vou fazer aí um plus no tete-a-tete, no individual. Fale comigo que você vai entender como é isso para que você conheça o meu trabalho. Mas olha, não acaba por aí. Nós aqui pensamos em algo bem legal, né, Moisés? É isso aí.
Gente, porque eu sei que comunicação vai muito além e em um programa só a gente não explica. Por isso que próxima terça, às 20 horas, numa aula exclusiva fechada, via Zoom, às 20 horas, estaremos Moisés e eu para dar esse aulão especial, para tirar suas dúvidas, falar muito mais sobre comunicação, sobre esse preto no branco, para que você tenha resultados extraordinários na sua vida pessoal, no seu negócio e na sua empresa. É isso aí, aula fechada no Zoom, dia 1º de julho, às 20 horas. Terminamos por aqui, doutora Márcia. Uma alegria, hein? E queremos ter você conosco. Gente, até terça-feira e muito bom recebê-los. Foi uma satisfação e uma honra essa estreia preto no branco. Com Márcia Guimarães. E Moisés Borges. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.